Meus queridos, orando sobre uma meditação para essa manhã, senti muito do Senhor de meditarmos no Evangelho de Marcos. Lá no início, no capítulo 3, ao final da palavra, nós estaremos tendo um momento que eu vou apresentar os slides do nosso irmão missionário. Mas, por enquanto, vamos ficar com a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, capítulo 3. Peço que, tendo encontrado o texto, que fiquemos de pé em reverência à leitura da palavra de Deus. A partir do verso 7. Amém? Jesus se retirou com os seus discípulos para o mar. Uma grande multidão o seguia. Eram pessoas que tinham vindo da Galileia, da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom, porque ouviam falar das coisas que Jesus fazia. Então recomendou aos seus discípulos que sempre lhe tivessem pronto um barquinho por causa da multidão, a fim de não o apertarem, pois curava muitas pessoas, de modo que todos os que tinham alguma enfermidade se esforçavam para chegar perto, a fim de poderem tocar nele. Também os espíritos imundos, quando viam, prostravam-se diante dele e gritavam: "Você é o Filho de Deus!" Mas Jesus lhes advertia severamente que não o expusessem à publicidade. Depois, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis e vieram para junto dele. Então designou 12, aos quais chamou de apóstolos, para estarem com ele, para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expulsar demônios. Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Então Jesus foi para casa e outra vez se ajuntou uma multidão, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviam isto, saíram para prendê-lo, porque diziam: está fora de si. Os escribas que tinham vindo de Jerusalém diziam: ele está possuído de Beelzebu, ele expulsa os demônios pelo poder do maioral dos demônios. Então, convocando, Jesus lhes disse por meio de parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Se Satanás se levantou contra si mesmo, está dividido, não pode subsistir, é o seu fim. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhes os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então saqueará a casa dele. Em verdade lhes digo que tudo será perdoado, mas aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, visto que é réu de pecado eterno. Jesus disse isto porque diziam: está possuído de um espírito imundo. Nisto chegaram a mãe e os irmãos de Jesus e, tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor de Jesus e alguns lhes disseram: olhe, a sua mãe e os seus irmãos e as suas irmãs estão lá fora procurando o Senhor. Então Jesus perguntou: quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos?
e, olhando em volta para os que estavam sentados ao seu redor, disse: Eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, aquele que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Amado Deus e Pai, fala conosco, Senhor, através da Tua palavra. Renova, Senhor, as nossas forças nessa manhã. Tira, Senhor, toda a inquietação, todo o sono. Possamos ter foco naquilo, Senhor, que vem do alto, que é a Tua palavra, que é o Senhor quem nos traz para nos alimentar. Senhor, queremos ouvir a Tua voz. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, fica à vontade no seu lugar. Queridos, quantos aqui já ouviram falar da igreja metodista? Levanta a mão. Essa igreja metodista, a história dela é muito bonita, porque ela começou numa faculdade lá na Inglaterra, como um grupo de estudantes que paravam para orar, para meditar na palavra, para evangelizar. Era chamado Grupo dos Irmãos Metódicos, porque eles eram todos certinhos, conforme a palavra. E John Wesley, ele junto com seu irmão, eles fizeram parte desse grupo. E meus irmãos, a partir desses encontros de orações, eles saíram para evangelizar não somente nas universidades, mas por toda a Inglaterra. Inclusive, há historiadores cristãos que comentam que a Revolução Francesa trouxe muitos assassinatos, mas esse movimento de oração ali na Inglaterra preservou a Inglaterra de passar por todas as atrocidades que foram cometidas ali na França. E esse jovem, esse rapaz simples, John Wesley, que saiu para pregar a palavra por toda a Inglaterra, ele comentou uma frase que eu achei sensacional. Ele disse o seguinte: dai-me 100 homens que nada temam senão o pecado, e que nada desejam senão a Deus, e eu abalarei o mundo. Dai-me 100 homens que nada temam senão o pecado, e que nada desejam senão a Deus, e eu abalarei o mundo. Aqui ele fala exatamente sobre isso. Não são muitas pessoas, mas os poucos que têm comunhão, que têm intimidade com Deus, vão conseguir sacudir esse mundo. E aqui é interessante, porque se você fechou a sua Bíblia, olhe comigo novamente para o capítulo 3, vamos ver como que o evangelista Marcos, ele estrutura o seu capítulo. Veja bem, esse Marcos aqui, meus irmãos, que escreve, é o mesmo Marcos que abandonou Paulo numa viagem em Atos, mas aqui, mais para frente, ele acompanha Pedro e ele escreve praticamente as pregações, os relatos de Pedro. Ele foi basicamente o estagiário de Pedro aí em Roma. Então, aqui ele começa do verso 7, mas eu creio que ele traz um paralelo. Essas histórias que nós vimos aqui, traz um paralelo. Então vamos começar do verso 7 a 12, que paralelo é esse, pastor? O que ele está comparando? Jesus está no início do seu ministério, ele está lançando a base da sua obra. Então veja, nós vemos aqui que Jesus já era uma celebridade por conta dos seus primeiros milagres, pessoas vinham de todo canto querendo a sua bênção. Mas é interessante porque mesmo que essas multidões se reunissem para aclamá-lo, mais para frente é a mesma multidão que clama pela sua crucificação. Então veja, do início ao fim não há como confiar nas multidões, porque veja, haviam muitos curiosos, haviam fofoqueiros, haviam pessoas que só tinham interesse na sua cura, não necessariamente o foco em Cristo. E tanto as multidões como as pessoas com espíritos malignos, elas reconheciam
que Jesus era o Filho de Deus, elas reconheciam que havia poder, que havia autoridade nele. Mas veja, isso não é suficiente para a vida cristã, para a caminhada com Jesus, porque mesmo a partir da multidão, Jesus ele não se deu por satisfeito, porque Jesus, meus irmãos, ele quer intimidade com o seu povo. Tanto é que do verso 13 em diante, ele chama os discípulos. Ele não se contentou com o número grande de pessoas que sabiam quem ele era, não, ele quer pessoas para mais perto, para caminhar com ele. Por um ato de soberania, que não diz qual foi o critério que Jesus usou para escolher os 12, se era alto, se era forte, se era rico, se era pobre. Tanto é que se você for avaliar, esses 12 nomes aqui, eram pessoas completamente diferentes, meus irmãos. Pessoas que talvez nem se bicassem aí no mundo e fora, porque eram diferentes. Mas Jesus, ele chamou 12 homens para terem comunhão com ele. E por que 12? Você já parou para pensar, por que Jesus chamou 12? Por que não 50 ou 25? Porque 12 era o número de tribos de Israel, ou seja, Jesus está reconstruindo a história do povo de Deus nele mesmo. São 12 discípulos, cada um representando uma das tribos de Israel. No Antigo Testamento, quando havia ali o sumo sacerdote, eles usavam uma roupa e tinham pedras presas como broches, e cada pedra representava uma tribo de Israel. Por que isso? Porque aquele que chegava para falar com Deus, ele tinha que representar o povo de Deus. Então ele chama esses 12 para terem comunhão com ele, e no meio disso tudo ele vai para casa. Novamente a multidão corre atrás dele. Então imagine a situação, aquele calor da Palestina, ali, né, na região de Israel, a multidão. E eu não sei você, eu não gosto de multidão. Então tem gente que gosta de ir para show, não sei o quê, eu não sei, eu acho que eu já estou velho, eu prefiro um banco, ar-condicionado e ver a TV. Mas imagine ali naquele calor. Tem gente que no trem lotado, no meio do calor, a pressão até abaixa. Imagine Jesus ali com os 12, eles não conseguiam nem comer. Eles famintos, as pessoas pressionando, as pessoas querendo cura, querendo se livrar das enfermidades. E no meio daquela confusão começam a caluniar, a falar que a obra que estava sendo feita era pelo poder de Beelzebu, era pelo poder dos demônios. Aí, meus irmãos, Jesus ficou irado. Jesus, ele começou a adverti-los por meio de parábolas, mostrando que não faz sentido esse argumento, porque se um reino está dividido, ele não vai permanecer de pé. E ele comenta uma verdade que é muito séria sobre blasfemar contra o Espírito Santo. O que é blasfemar contra o Espírito Santo? É atribuir aos demônios algo que é de Deus, algo que é do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele nos salva, ele opera em nós, e aí nós atribuímos a ele características dos demônios. Nós ofendemos ele, comparando ele aos demônios. Isso é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas veja, esse trecho não está perdido no meio do capítulo, porque ele fala que o reino que permanece dividido, ele não fica de pé. Mas, meus irmãos, o reino de Deus, o reino do Espírito Santo, ele é união. E ele fala isso no contexto, logo após ele ter chamado os discípulos para permanecerem unidos com eles. E então alguém pode perguntar, tá bom, pastor, mas qual era a diferença então dos 12 para a multidão? E aí entra o verso 31 a 34. Aconteceu essa confusão ali, né, envolvendo o ensino de Jesus sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Isso dentro da casa, eles sem conseguirem comer, aquele calor. Aí a confusão foi tanta que chegou a família. Não, vamos tirar Jesus daí, querendo sim intrometer no ministério de Jesus. E falaram para ele, ó, tua mãe e teus irmãos estão lá fora. Quase como quem diz, ó,
Tua família vê aí, vai te dar uma coça, ó, para com esse ensino, acaba com isso aí, vai embora. E aí Jesus olha para todo mundo que está ali bem sério, e ele questiona o seguinte: quem são minha mãe e meus irmãos? E ele diz: eis minha mãe e meus irmãos, todo aquele que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Meus irmãos, ele não só chamou os discípulos para si, mas todos aqueles que fazem a vontade do Senhor, entram na família de Deus. Há uma diferença entre a multidão e os discípulos, porque a multidão, ela sabe que Jesus é poderoso, ela sabe que Ele é o Filho de Deus, ela sabe que Ele tem autoridade, mas a multidão, assim como os demônios que também reconheciam a pessoa de Jesus, eles não se submetem à vontade do Senhor. A diferença entre os discípulos e os demônios e a multidão é porque eles não somente sabiam, mas eles obedeciam, eles se submetiam à palavra do Senhor, aos ensinamentos. E meus irmãos, se nós atravessarmos a rua, né, tem vários bares aqui na região, se você for parar um transeunte, um pedestre, para lhe perguntar para onde você vai depois que você morrer, faça essa experiência. Muitos vão dizer: olha, eu não roubo, eu não mato, eu estou com as minhas contas em dia, eu sou um bom homem, eu vou para o céu. E se você ainda perguntar: você crê em Jesus? Não, eu creio em Jesus. Só que crer, saber que existe, não é suficiente, é preciso obedecer. Sem obedecer a palavra do Senhor, meus irmãos, não haverá intimidade. Seremos só mais um na multidão. Mas Deus, Ele quer discípulos, Ele quer uma família. Mas para permanecermos nessa família, nós temos que obedecer, temos que nos curvar à vontade dEle. Não basta saber que Jesus existe, muitos, até os demônios creem nisso, mas a diferença é que eles não se submetem, eles são rebeldes. Os discípulos, meus irmãos, eles são íntimos, mas veja, uma vez que os discípulos se submeteram à palavra do Senhor, eles têm uma missão. Jesus os separou para pregar. Apóstolos significa enviados, ou seja, eles foram enviados. Deus não separa eles para colocá-los num camarote, numa área VIP, não, aqui é só para a gente curtir, não é nada disso. A separação tem uma finalidade. Jesus os separou para trabalharem. Quando nós obedecemos a palavra, quando entramos na família de Deus, quando viramos discípulos de Jesus, é para nós arregaçarmos as mangas e trabalharmos para o Senhor. Ele os enviou a pregar, a exercer autoridade de expulsar demônios. Você é um discípulo do Senhor? Você é um discípulo do Senhor? Então Jesus quer te revestir para pregar, para curar e para expulsar demônios. Isso não é algo que ficou restrito aos apóstolos ou até aos pastores. Todos aqueles que obedecem à palavra, que fazem parte dessa comunhão, meus irmãos, nós somos enviados a cumprir a missão do Senhor, a expandir o seu reino. A multidão buscava só cura, só queria um milagre, havia interesse. Na hora da dificuldade, abandonou a Jesus. Mas os discípulos, eles foram íntimos. Eles tinham propósito, eles tinham ministério, eles eram obedientes à sua palavra. Será, meus irmãos, hoje que ao analisarmos a nossa vida, nós conseguimos ver que estamos mais para que lado? Será que estamos mais no meio de uma multidão? Porque é possível sim, estar dentro da igreja e não ter comunhão com Cristo. Estar dentro da igreja, mas não se submeter à sua palavra. Estar dentro da igreja, mas estar aqui só pensando em bênçãos financeiras. Estar por interesse e não para prestar um culto, e não para adorar, e não para se sacrificar, e não para ter intimidade com Deus. É possível, meus irmãos. Mas nós precisamos nos arrepender e nos voltar à palavra do Senhor.
porque sem ela, nós não teremos essa intimidade com Deus. Deus quer ter intimidade contigo, mas isso requer de nós um sacrifício de obediência à palavra dEle. Mais do que os seus parentes de sangue, Jesus valorizou como família aqueles que se submetem à sua palavra. Meus irmãos, nós precisamos mais de Jesus. E a minha oração é que a nossa igreja seja uma igreja em que cada membro, do início ao fim, seja íntimo do Senhor. Mas sem palavra não há intimidade. É por isso que ontem nós tivemos uma formatura. Nós queremos trazer mais ensino. Por quê? Porque através do conhecimento e da obediência à palavra de Deus, meus irmãos, a gente vai ganhando intimidade, a gente vai ganhando tutano, nós vamos nos fortalecendo na comunhão com o Senhor. Não adianta ter uma simples noção. A maioria, meus irmãos, dos brasileiros creem em Jesus. Eu estava no sertão, eu entrei em casas, nós entramos numa comunidade cigana. Lili até me acompanhou na época, em 2019. O Bispo Alexandre tem um projeto em que nós fomos lá, visitamos um povoado, lá para Tupanatinga, no sertão de Pernambuco, a 4 ou 5 horas de Recife. Em 5 a 6 horas de carro. Nós chegamos lá, uma miséria, pessoas, a casa de taipa, aquela casa de barro batido, com estacas de madeira, o chão era barro puro, seco, com um colchão mofado, rasgado, pessoas nessas condições. E aí a gente chegava, por que de tanta miséria? E quando fomos começar a cavar, meus irmãos, um número imenso de incestos, casos de incesto dentro daquele povoado, de abuso infantil, de pedofilia dentro daquele lugar. Mas muitos ali sabiam da existência de Jesus. O fato de saber da existência de Jesus não impediu que eles cometessem tantas atrocidades. Sabe por quê? Porque eles não obedeciam à palavra. Não basta saber, ter ciência, se não há submissão, se não há adoração em prol de Jesus, porque crê, até os demônios creem. Meus irmãos, não basta ter nas rádios, nas TVs, na internet, famosos evangélicos, deputados e por aí vai, se o povo não obedece à palavra do Senhor, sem obediência à palavra não haverá comunhão, não haverá intimidade. Mas os mistérios de Deus, meus irmãos, são para os discípulos, não é para a multidão, são para aqueles que têm intimidade com o Senhor. Meus irmãos, a minha oração é que possamos cada vez mais adorar a Deus e obedecer a sua palavra, para que na nossa igreja nós tenhamos intimidade com Jesus, nós sejamos próximos. Eu gosto muito de conversar com algumas senhoras, até senhores, irmãos antigos, que já estão ali envolvidos na intercessão, na oração há muito tempo, que você percebe pessoas que são íntimas de Jesus, íntimas, portanto que ouviram a palavra, portanto que obedecem, portanto que sacrificaram e sofreram pelo Evangelho ao longo da sua vida. Nós não podemos nos conformar, meus irmãos, com uma vida apenas no banco, com uma vida tranquila, a gente vem, bate o cartão domingo de manhã, não, eu já cumpri minha parte. Meus irmãos, isso não basta. Deus quer a sua vida como um todo, Deus quer ver na sua vida a adoração, Deus quer ver a sua palavra sendo cumprida na sua vida, não somente aqui, mas no seu casamento, no seu trabalho, na vizinhança, pegando um ônibus, num trem lotado. Ele quer ver a sua palavra sendo obedecida, porque Ele está em todos os lugares. Ser crente aqui dentro é fácil. A gente põe um terno,
a gente se cumprimenta, a gente vem cheiroso, um dá um sorriso para o outro, a gente se abraça, mas eu não estou contigo no trânsito, eu não estou perto de você, nem o pastor Gilson, lá no seu trabalho, a gente não está perto de você no shopping, pode até se esbarrar no shopping, tomar um sorvete, mas a gente não está perto quando você está sozinho, mas Deus está. Deus, Ele olha as nossas vidas, Deus, Ele sabe aqueles que estão se sacrificando para obedecer a palavra, e Deus sabe quem são aqueles que estão fingindo no seu testemunho. Mas, meus irmãos, que não haja fingimento na casa do Senhor, porque a palavra do Senhor diz: os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram em espírito e em verdade. Que possamos ser discípulos que adoram verdadeiramente o Senhor. De Deus não se zomba. Não espere viver uma vida de pecado em paz, achando, não, ninguém vê, meus irmãos. Aquele que é o principal, ele vê tudo, meus irmãos. Os olhos dele estão atentos ao seu povo. Nosso Deus é um Deus temível, meus irmãos, é um Deus grandioso. Mas isso deve nos encorajar, porque Deus está atento, tanto para punir aqueles que agem falsamente em nome do Evangelho, como para recompensar, como para fortalecer aqueles que mesmo no privado procuram obedecer e honrar a palavra do Senhor. Mesmo que a gente não tenha nada a ganhar com isso, mas Deus honra aqueles que o honram. Mesmo assim a gente continua lá fiel, a gente sai no prejuízo, mais importa sair no prejuízo do que desobedecer a palavra do Senhor, do que perder essa intimidade com Ele. Não adianta ser famoso, ter muitos seguidores, se não há intimidade com Jesus. E a gente precisa, meus irmãos, dessa intimidade com Ele. O avivamento passa por isso, por obedecer a Deus, por obedecer a sua palavra e se aproximar dEle. É pela palavra, meus irmãos, que nós conhecemos a Deus. Estava com o pastor Moisés, como o pastor Gilson comentou, lá em Cerâmica, a igreja que eu ajudo, geralmente na parte da manhã e às quintas-feiras, e ele comentou uma vez que no primeiro encontro dele com a irmã Lourdes, ele chegou com um buquê, gastou um dinheiro, e ela olhou para ele e falou: eu odeio flor. E ele ficou ali, rapaz, gastei minhas economias, ela odeia flor, mas por quê? Porque ele não conhecia. Para agradarmos a Deus, meus irmãos, nós temos que conhecer. A gente não tem que agradar a Deus da forma como a gente acha, porque às vezes a gente quer agradar a Deus ao nosso modo, mas não é do nosso modo. A gente tem que perguntar a Deus, e Deus nos responde pela sua palavra. Ele expressou a sua vontade nesse livro, está registrado. Nós agradamos a Deus da forma que Ele quer. Não estamos aqui para entregar um culto, fazer de qualquer jeito, estamos para fazer do modo que lhe agrada. E isso é somente pela palavra. Sem a palavra não há como agradar a Deus. Sem obedecer a palavra não há como ter intimidade com o Senhor. E meus irmãos, o mais maravilhoso de tudo isso é que o próprio Cristo, Ele não somente fez discípulos, mas Ele é a própria expressão dessa intimidade com Deus. Porque Ele disse: o meu alimento, o meu pão é fazer a vontade do meu Pai. Ele tinha alegria, Ele se sentia sustentado só por fazer a vontade de Deus. Falavam: Jesus, come um pouco, pega aqui a comida. Ele: não, o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Ele estava mais preocupado em cumprir a palavra do Senhor do que em se satisfazer fisiologicamente, do que em se alimentar com o alimento físico. Ele é a palavra encarnada e Ele obedeceu do início ao fim. Nós chegamos ontem do sítio esgotados, mas Jesus, em vários momentos do seu ministério, mesmo esgotado, um dia cheio,
Pode ver, no fim do capítulo, ele vai lá e se separa para orar. Ele alimenta a sua intimidade com Deus. Ele é a palavra encarnada. Ele obedece mais do que ninguém. Ele nunca cometeu um pecado. E era dedicado à oração. É Ele quem traz para perto a imagem de Deus e chama de Abba, de Pai. O primeiro que chama Deus de Pai. Ele era íntimo do Senhor. E Ele morreu na cruz para nos dar essa intimidade. Ele resgata na cruz do Calvário a nossa intimidade, porque o nosso pecado faz tudo, menos nos trazer para perto. Nosso pecado nos afasta de Deus. Nosso pecado rouba a nossa intimidade com o Senhor, mas ao morrer na cruz, Ele resgata essa intimidade, Ele nos aproxima de Deus, Ele restaura esse relacionamento com o Senhor. Meus irmãos, só há intimidade com Deus através de Jesus. Primeiro, pela sua palavra, que Ele quem nos dá, Ele nos ajuda a obedecer a sua palavra, e Ele também nos perdoa, sabe por quê? Vão ter momentos em que nós daremos as costas para Deus, nós cairemos, nós falharemos, mas é pela sua graça somente que voltaremos ao caminho, que perseveraremos mais uma vez, mais um domingo, mais uma semana. Sem a força do Senhor Jesus, a gente vai acabar se desanimando, a gente vai acabar se esquecendo. Nós precisamos dele, meus irmãos. Sem Jesus, não há intimidade, mas Ele resgatou a nossa intimidade com Deus, e Ele há de nos fortalecer novamente, Ele há de nos dar um ânimo novo, para não sermos como essa multidão, mas para sermos como discípulos, diferentes, obedientes à palavra e cheios do Espírito Santo. Ao invés de blasfemando contra o Espírito Santo, sermos adoradores do Espírito Santo, respeitando a obra dele, dando-lhe a honra e glória, e não diminuindo a sua obra, como esses escribas fizeram. Sermos pessoas próximas do Espírito Santo. E meus irmãos, aqueles que são próximos do Espírito Santo conseguem discernir a sua voz, conseguem ser agentes de milagres, conseguem ser instrumentos usados para levar vida, levar libertação, levar cura. E às vezes a gente questiona, na minha igreja não tem milagre. Eu lhe pergunto, quantos são íntimos do Espírito Santo? Que a nossa igreja, meus irmãos, seja cheia cada vez mais de homens e mulheres íntimos do Espírito Santo, íntimos da palavra do Senhor. Você deseja isso? Amém. Então vamos orar, feche os seus olhos. Amado Deus e Pai, nos perdoe, Senhor, pela nossa preguiça, pelo nosso orgulho, por priorizar tantas coisas, Senhor, e não o Teu reino, e não os momentos com a Tua palavra, e não os momentos, Senhor, em oração. Nos ajude, Senhor, a termos intimidade contigo, porque, Senhor, até os demônios creem que o Senhor é Rei, que o Senhor é Deus, mas que possamos aplicar a Tua palavra em nossas vidas, que possamos ser um povo, Senhor, que mesmo sozinhos, mesmo no privado, teme em Te honrar e Te adorar, Senhor. Nos ajude a termos intimidade contigo, e desde já Te louvamos, porque o Teu Santo Filho restaurou a nossa intimidade contigo, Senhor. Hoje somos Sua família, porque o Senhor deu o Seu sangue por nós, o Senhor nos salvou, o Senhor nos redimiu.
E como o teu evangelho diz, a saber, a todos aqueles que creem em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Senhor, nós te bendizemos pelo teu evangelho, que é maravilhoso. Senhor, nós estávamos perdidos neste mundo, mas o teu santo Filho nos atraiu, nos salvou, nos resgatou, para termos essa comunhão, para termos essa intimidade com o Senhor. Senhor, nos perdoe se paramos em algum momento na nossa caminhada cristã, na nossa caminhada na igreja, de crescer na intimidade contigo. É uma luta para orar, é uma luta para ler a palavra, a gente prioriza tantas coisas, Senhor, mas eu peço que o Senhor possa sacudir as nossas vidas nessa manhã, que o teu Santo Espírito possa nos mudar, nos moldar, para sermos cada vez mais próximos de Ti. Ó Senhor, se conosco, nos ajude a obedecer a Tua palavra, a compreender a Tua palavra. Senhor, que todos aqui na igreja, Senhor, tenham uma vida, Senhor, possam ter uma vida de intimidade contigo. Tira-nos da mesmice, de uma religiosidade, Senhor, oca, apenas como um rito, domingo, de vir, de bater um cartão. Senhor, que a nossa religiosidade, que a nossa fé não seja uma fé de aparência, mas seja uma fé prática, uma fé que te cultua, uma fé que te adora, uma fé viva. Senhor, que possamos te buscar cada vez mais, que possamos ser cheios do teu Santo Espírito, que ao invés de blasfemado, que teu Santo Espírito seja adorado neste lugar, seja obedecido, Senhor, em meio a essas reuniões. Senhor, se conosco nessa manhã. Fortalece-nos, Senhor. Tira-nos, Senhor, do comodismo espiritual. Que não possamos ser uma pessoa, Senhor, perdida na multidão, que sejamos discípulos, comissionados, chamados para pregar, para expulsar demônios, cheios da Tua autoridade. Senhor, que possamos receber de Ti as funções, porque o Senhor nos separa para um propósito. Na intimidade, o Senhor nos dá uma missão, o Senhor nos põe para trabalhar, para salvar vidas. Senhor, nós te louvamos, porque não fomos salvos porque somos bons, não, somos pecadores, Senhor, e mesmo salvos da Tua ira, o Senhor ainda nos dá uma função, o Senhor ainda nos dá um propósito, um significado, nos dá um privilégio de trabalhar para a Tua obra e pelo Teu reino, Senhor. Te louvamos, Senhor, pelo privilégio de estarmos como Tua igreja, não uma multidão como está nesse texto, mas uma comunhão de discípulos, Senhor, que cada um tem um propósito, cada um tem uma finalidade, ninguém aqui, Senhor, está perdido. O Senhor quer ter uma comunhão com cada um que está aqui nessa manhã, que ninguém se sinta diminuído no relacionamento contigo, Senhor, mas que cada um saiba que é precioso para Ti, e que o Senhor tem muito mais a oferecer na Tua palavra a nós. Nos ajude a buscar as riquezas da Tua palavra em nossa comunhão, Senhor. Te agradecemos por tudo, Jesus. Em nome de Jesus, amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém.